Olá, alunos do quarto ano. Sou a professora Giovana Rocha e agora nós vamos ter aula de matemática. Já de início, eu vou dizer para vocês que a correção da aula passada eu vou fazer na próxima aula, certo? Então, na próxima aula, eu junto as páginas da aula passada, que era 96 e 98, e faço junto a correção com as atividades de hoje. Porque hoje nós vamos ter um complemento do que nós vimos na aula passada. Dividir essa atividade em duas, para que vocês tenham um tempo melhor para fazer e que compreendam. Porque não adianta só fazer, eu tenho que fazer e compreender. Então, eu já vou explicar. De início, no livro de vocês vai ter essa tabela, certo? E de acordo com essa tabela, pede para que você construa um gráfico de colunas, colocando as atividades de Carol no eixo horizontal e o tempo que ela gasta para realizá-las no eixo vertical, certo? Então, vocês vão ter lá no livro, certo? O quadriculado, vocês vão montar o gráfico indicando de acordo com essas informações que nós temos aqui, né? Quanto tempo ela leva estudando na escola? Aí você vai colocar estudando na escola e fazer o gráfico na vertical, certo? Quanto tempo Carol gasta vendo televisão e brincando? Em que atividade Carol gasta mais tempo? Você vai observar e vai responder. Na página 100, nós temos, né? Você acha que o tempo de Carol está bem distribuído? Por quê? Agora é a sua vez. Você viu a tabela de organização da Carol, agora você vai organizar a suas atividades e o tempo gasto, né? Então, nós temos aqui 5 opções. O tempo que você leva para estudar. Você pode até seguir os dados que tem lá na tabela da Carol. E só colocando o seu tempo, certo? Temos aqui para você fazer também o seu gráfico e responder as questões, certo? Vamos lá. Que horas são quando dizemos meio-dia? Então, quando eu digo assim, agora é exatamente meio-dia, que horas que vai ser? E meia-noite. E um dia? Em um dia, quantas voltas dá o ponteiro de horas? Em um dia completo, quantas voltas ele vai dar? E o ponteiro de minutos, a mesma coisa, no relógio, né? Quantas horas em um dia, o ponteiro grande, quantas voltas ele dá? E o ponteiro de minutos, quantas voltas ele dá? O ponteiro que marca as horas e o ponteiro que marca os minutos, certo? Hoje nós vamos até a 102. Nós temos aqui um bingo, que você vai usar o material de apoio lá, a cartela vai estar na página 21 do material de apoio e diz que o professor deveria sortear. Você aproveita, faz esse bingo, faz as cartelas e brinca com as pessoas que estão aí na sua casa, certo? Segue todas as dicas que estão sendo dadas e aqui na página 102 você vai continuar respondendo. Os relógios a seguir indicam a que horas começou e terminou cada atividade. Então, aqui nós temos, né, o relógio de ponteiro e o relógio digital. E você vai escrever aqui qual foi o tempo gasto, o início e o fim. Quanto tempo foi gasto? Nós temos opções A, B, C e D. Questão 2, vai resolver as situações, problemas a seguir. Ó. Olha o início, olha o fim e calcula o tempo gasto. Vai resolver as situações, vai ler o problema e resolver todas essas situações, tá certo? Próxima aula eu faço a correção das duas atividades. Agora nós vamos passar para a nossa ficha de atividades. Deixa eu abrir aqui o meu, certo? Lá na página 53. Vamos lá. Nós tínhamos uma tabela, aí a A e a B e a 2, elas vão ser pessoal, porque esses aqui são dados que dizem respeito a você. Que horas você acordou hoje? Então, a A e a B da questão pessoal, a 2 também é pessoal. Vamos lá, 54. Então, acordar é algo muito difícil. Pediria para que vocês completassem. Vamos lá. Rafael tem 10 anos. Veja a hora que ele precisa acordar para ir à escola e complete o texto. Rafael precisa acordar às 6 horas e 50 minutos. Ele precisa dormir no mínimo
9 horas. Isso significa que ele deve ir dormir no máximo às 9 horas e 50 minutos. Ele pode dormir no máximo 10 horas. E para isso precisaria ir dormir às 8 horas e 50 minutos, né? Então, aqui vocês observam se completaram dessa forma, certo? Vou dar aqui do lado para que vocês observem. Então, essa foi a correção da atividade da nossa folhinha passada. Hoje, nós temos a página 57, vamos aqui a ela, e a 58, deixa eu ver se é essa, 57, pronto, encontramos. Temos uma tabela que apresenta a variação de tempo de temperaturas na primeira semana do mês de setembro. Você vai olhar a tabela e vai responder, né? A tabela abaixo, ela apresenta temperaturas máximas. Aí você vai completar de acordo com o estudo dessas tabelas. Na 58, você vai construir um gráfico que apresenta a variação de temperatura, certo? Temos aqui os dias da semana e vai completar em que dia a variação da temperatura foi maior. Então, aqui nessa atividade da folhinha, você vai aprender, você vai reforçar o estudo dos gráficos, mesmo estando usando temperatura. Mas a forma de se construir gráfico, a forma de se colocar as informações nele, é o que nós estamos querendo com esse capítulo. Então, você aprendeu que existem os gráficos, né? Na horizontal, existem os gráficos na vertical, na horizontal. Então, aqui, eu aconselho vocês a construir o gráfico na vertical, porque é mais simples. Então, você vai construir aqui. O que nós queremos aqui não é que você entenda sobre temperatura, que você consiga construir esse gráfico e entender o que cada um desses gráficos quer dizer. Interpretar, ler, interpretar e achar as informações contidas nesse gráfico, tá certo? Próxima aula, a tia Giovana faz a correção. Qualquer dúvida vocês já sabem onde me encontrar. Me chama lá no grupo, me manda uma mensagem que eu vou ajudar vocês e orientar o passo a passo de como vocês devem fazer. Principalmente se ficar dúvidas aqui na construção desse gráfico, tá certo? Então, até a próxima aula.